Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o engenheiro Alessandro. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês um pouco sobre ações e combinações usuais em edifícios. Ações e combinações. Para iniciar é necessário conhecer os tipos de ações. Entre elas temos ações permanentes, classificadas em diretas e indiretas. Dentro das ações diretas temos o peso próprio da nossa estrutura, que são alvenarias, elementos estruturais e equipamentos fixos. E além disso temos o empuxo de terra, quando é executado uma contenção. O peso próprio da nossa estrutura se enquadra o quê? Se enquadra as vigas, o telhado, os pilares, as lajes, escadas, todos os elementos da nossa construção se enquadra dentro desse quesito. E as ações indiretas são o que? Recalque de solo, efeitos de proteção, retração no concreto e imperfeições geométricas, que se enquadra o desaprumo. Aqui temos um clássico exemplo lá de Santos, o recalque aqui no solo dos prédios. Que a gente tem um solo na camada inicial bom lá, é compacto, e abaixo tem uma camada de solo mole, que faz esse efeito de recalque dos prédios de lá. Além das ações permanentes, a gente tem as ações variáveis, que também são classificadas em diretas e indiretas. As diretas são a carga do vento e a sobrecarga de utilização. A carga do vento, bem clássica de considerar em edifícios altos, que é bem considerável esse efeito, e a sobrecarga é o que? Equipamentos móveis dentro da área e sobrecarga de uso de pessoas ali entrando e saindo da edificação. E a gente também tem as indiretas dentro de ações variáveis, que são a variação de temperatura. Isso tem que ser considerado. Além das ações anteriores, também temos ações excepcionais, que possuem baixa probabilidade de ocorrer durante a vida útil da nossa estrutura, o que se enquadra como uma ação excepcional, um avião se chocando contra o prédio. Se você estiver fazendo um prédio lá do lado de Congonhas, em São Paulo, como por exemplo, nos seus cálculos você vai ter que estar considerando um choque de avião ali, porque a probabilidade de ocorrer ali nessa região é bem grande. Além da ação excepcional, temos ações dinâmicas, que nada mais é que os sismos, os terremotos. Bom, conhecendo os tipos de ações, partimos para a etapa de dimensionamento, que é utilizada a combinação última. Qual combinação última que a gente utiliza para dimensionar? São as últimas usuais, que é definido por essa formulação. Inicialmente, olhando para ela, parece ser uma fórmula bem complexa, mas vou tentar aqui de forma simplificada explicá-la para vocês. Aqui nota-se que a gente tem duas partes nessa fórmula. Uma formada pelos coeficientes G e outra pelo uma letrinha Q. O que significa essa letra G e essa Q aqui? Significa que esse primeiro trecho aqui em azul são de cargas permanentes e esse segundo ramo aqui em vermelho são de ações variáveis. Além disso, a gente possui outras subdivisões aqui no meio que também tem outro tipo de significado. Então vou avançar aqui para explicar. Então, aqui esse primeiro trecho aqui, é as cargas permanentes direta, que são o peso próprio da estrutura e o empuxo. E esse segundo ramo aqui das cargas permanentes é as indiretas, que entra o recalque de apoio do solo lá, do recalque da sua estrutura, efeito de proteção, retração e o desaprumo. Entra nessa segunda parte aqui da equação. E nessa terceira parte aqui da equação entra as variáveis diretas no cálculo. Só que dentro dessa variável direta a gente tem duas considerações. Nesse primeiro trecho a gente adota uma ação variável como principal. E nesse outro segundo trecho a gente faz uma somatória das demais ações variáveis diretas
com um coeficiente redutor. O que está ocorrendo nesse caso? A gente não está considerando aqui nessa fórmula que não está agindo toda a carga variável aqui nessa parte da estrutura. Por quê? Porque é feita essa minoração. Ela é feita essa minoração porque a probabilidade de todas as cargas do nosso edifício estar agindo ao mesmo tempo é muito pequena. Por isso que então que na formulação entra esses coeficientes minoradores. E aqui nessa quarta parte da conta a gente tem as variáveis indiretas, que são o efeito de temperatura. Bom, deu para esclarecer aqui então esses pontos, o que significa cada letra aqui dessas fórmulas. Aqui esses gamas e esses psi0, eles são tabelados. A gente encontra os valores deles na NBR 6118 de 2014. Então a força para achar o FD aqui, que é o valor de cálculo aqui, a gente basta pegar os coeficientes da norma, multiplicar pela força. Qual que seria a força? Que são o peso próprio, empuxo para essa parte. Para esse F, a força indireta, recálculo de apoio, se você tiver, proteção, retração e imperfeições, caso você tenha algum desses efeitos. E aqui é a mesma coisa, você vai ter o gama Q, que é o coeficiente de majoração das cargas variáveis, vezes a força também. E esse psi, ele é um coeficiente redutor. Vamos avançar aqui porque aqui nessa parte eu mostro o que significa cada valor dessa fórmula aqui, ó. Então você tem FD, o valor de cálculo das ações para combinações últimas. FGK representa as ações permanentes e assim sucessivamente. Mas no final eu vou ter o exercício e vocês vão entender na prática o que significa cada termo dessa fórmula aqui. Então vamos avançar porque além da combinação última para dimensionamento, a gente também tem as combinações de serviço. Então vamos avançar aqui para chegar nela. Para combinação de serviço, a gente possui essas duas formulações, que é para quase permanente, que é a CQP. É usada para verificar o estado limite de deformação excessiva. Ou seja, essa formulação é utilizada para verificar as flechas da estrutura. E essa segunda equação, que é a frequente, CF, é usada para verificar o estado limite de formação de fissura, abertura de fissura e vibrações excessivas. Basicamente, essa formulação é igual à anterior. Aqui nessa primeira parte aqui, a gente tem uma somatória das cargas permanentes do nosso edifício. Nota-se que a gente não tem um majorador aqui de esforços, ela entra com o valor bruto da carga. E aqui nesse segundo ramo a gente tem a somatória das cargas variáveis vezes o Psi2. Psi2 também é um valor tabelado, então a gente vai estar minorando os esforços aqui da carga variável. Por que minora? Como eu disse anteriormente, é minorado porque a probabilidade de todos os carregamentos ocorrerem simultaneamente com a força máxima na estrutura é bem pequena. Então é minorado os esforços para estar aliviando a etapa de dimensionamento. Então aqui temos esse coeficiente. Então essa fórmula está explicada, a gente vai explicar a segunda. A segunda parte inicial é igual à da primeira, somatória das forças das cargas permanentes sem ponderar, sem minorar. E aqui a gente vai, nessa trecho, adotar uma carga variável como principal. E aqui a gente vai fazer a somatória das demais cargas variáveis, que a gente vai adotar como secundária nesse caso. Então aqui nota-se, o que mudou dessa fórmula para essa é que aqui a gente está adotando uma variável como principal. E aqui nesse segundo trecho é igual ao do primeiro, ó. Só adicionou essa parte aqui, ó. Bom, sabendo disso, a gente tem agora as tabelas que a gente extrai os coeficientes que eu falei para vocês, ó. Ó, vou pegar aqui da primeira aqui, ó.
a gente vai extrair o gama G e o gama F, ó. O gama G aqui e o gama Q aqui, ó. Então aqui na tabela para uso residencial, que se enquadra em normal, a gente tem para permanente o gama F igual a 1,4 para efeito desfavorável. Isso que significa o D. E o F é para efeito favorável. Efeito favorável é quando a gente tem empuxo na nossa estrutura, que não é nesse caso aqui, do exemplo que eu vou mostrar mais para frente. E aqui tem o gama Q, que é para ação variável, 1,4. Aí se tiver efeito de proteção também tem o valor, e recalque de apoio também tem o valor aqui. E para outros tipos de combinações de especiais de construção e excepcionais, que são outros tipos de formulação, também tem os valores. No exemplo eu vou estar mostrando esse tipo aqui, ó, de combinação última usual, que é o mais utilizado em edifícios. Os outros casos são em casos excepcionais, que você tem o uso daquele tipo de carga, é necessário fazer a combinação. Então vamos partir para a tabela dos PCs, que aqui tem o valor dos PCs para cada situação, uso residencial, uso comercial, bibliotecas, pressão do vento, que se enquadra a força do vento, e variação uniforme de temperatura. Aqui a gente tem os valores então, que a gente vai utilizar no nosso exemplo. Então vamos partir para o nosso exemplo. Aqui a gente tem dados, uma estrutura em concreto armado de uso residencial. Aqui a gente tem as ações, o peso próprio, 70 kN, o G, que é considerado a carga de alvenaria, 15 kN, o V, que é a força do vento, 30 kN, e o Q, que é a carga variável de uso, 10 kN. O primeiro passo vai ser a gente pegar os valores dos coeficientes que vamos estar utilizando nas fórmulas. Vou voltar aqui nas tabelas. Aqui para edificações residenciais se enquadra em normais. Vamos pegar o gama G igual a 1,4 e o gama Q igual a 1,4 nas condições desfavoráveis. Não vamos estar nesse exemplo com efeitos favoráveis. Vamos avançar, vamos na tabela de coeficientes minoradores, que é a tabela 11.2 da norma. Então aqui para edifício residencial é um local em que não há predominância de pesos. Então os valores dos PC0, PC1 e PC2 estão aqui. E para a pressão do vento, que é a carga do vento, os valores são esses. Então vamos voltar para o exercício e esses valores eu coloquei aqui nesta tabela. O valor do gama e dos PCs para as cargas variáveis. Então a gente vai iniciar aqui as contas pela combinação última, usual, que é essa fórmula aqui, onde a gente vai estar agora analisando o que a gente tem e o que a gente não tem para utilizar. A primeira etapa aqui de carga permanente direta, a gente tem o peso próprio e a carga de alvenaria. A segunda etapa, indiretas, que são recalques, proteção, retração, imperfeições, a gente não tem carga, então a gente vai fazer um X, não vai ter na nossa formulação. As variáveis diretas, que são vento e de uso, a gente tem 30 do vento e 10 da carga variável. Já as variáveis indiretas de temperatura a gente não tem, então a nossa fórmula vai ser essa parte azul mais essa parte em roxo. Aqui essa parte em roxo ela vai ser dividida em dois casos. Um caso a gente vai estar com a carga de vento como principal e a carga de variável como secundária, e vamos inverter no segundo caso, a variável como principal e o vento como secundária. Entendendo esses conceitos, vamos avançar. Aqui é a parte que eu não tenho aqui de dados de carga, então eu desprezo. Vamos avançar que a gente tem a formulação atualizada. Aqui eu repeti as cargas novamente e a primeira combinação que eu falei. O vento como variável principal. Então ficou o gama G aqui, ó, vezes o que? Eu somei o peso próprio mais a carga de alvenaria. Então ficou peso próprio mais o G, mais o coeficiente da ação variável, o gama Q, vezes o vento como principal, mais a somatória da carga variável como secundária, que ela está sendo minorada pelo coeficiente redutor, o PC0.
e o resultado que deu foi 168. Atualizando aqui, ficou 1,4 mais vezes o peso próprio, que é 70, mais 15, aqui é 1,4, o vento aqui é 30, o π0 ele está aqui, ó, 0,5 vezes a carga do vento, que é 10, ó, é carga de sobrecarga. Então aqui é 10 vezes 0,5 deu 10 vezes 0,5 deu 5, mais o vento 35. Então se a gente pegar a calculadora vai ficar 35, como os coeficientes são iguais, 1,4 para ambos, então posso somar aqui mais 85, que é esse valor aqui, ó. 120, eu multiplicando por 1,4 eu chego nesse valor aqui, ó, de 168. Bom, a gente fez o primeiro cálculo da primeira combinação, precisamos repetir para o segundo, que é a carga variável como principal. O que inverteu foi aqui, em vez do V, que é o principal, virou o Q. E o V virou, a carga do vento, ela virou a secundária aqui, ó. E o resultado que a gente chegou foi esse. Qual que é a conclusão que a gente chega aqui com esses resultados? Que é necessário a gente dimensionar para essas duas combinações últimas nossa estrutura. Então, para isso que serve as combinações últimas, para você chegar no valor de cálculo para dimensionamento dos seus elementos estruturais. Agora a gente precisa fazer o cálculo das combinações de serviço. Então aqui a gente tem a formulação para fazer o cálculo aqui da quase permanente, que é aquela formulação que é analisado para verificar as deformações excessivas, que são as flechas, e a gente vai fazer o cálculo. Então aqui a gente tem a somatória. O que ele está somando? O peso próprio mais a carga de alvenaria, que dá 85. Se a gente retornar uma tela aqui, ó, peso próprio igual a 70 mais o G, e a carga de vento mais o Q. Então ele tem aqui, ó, o seguinte, vai ser uma somatória do π2 vezes a carga acidental. Então a gente vai ter o π2 do vento vezes a carga do vento, mais o π2 da carga acidental de utilização vezes a carga acidental de utilização. Fazendo a substituição, aqui dá 85, o π2 do vento, a gente tem o valor aqui, ó, é 0, ó. Então vai zerar essa formulação, e o π2 do Q é igual a 0,3. Aqui então a gente tem 10 e aqui tem 30, mas aqui vai zerar aqui, então vai ficar essa parte aqui, ó, 0,3 vezes o 10, que é a carga de sobrecarga de utilização, mais 85. Então fazendo a conta aqui para conferir, 0,3 vezes 10 mais 85, que é 88, bateu. Qual que é a segunda combinação de serviço que a gente precisa fazer? É a frequente. Essa daqui é utilizada para verificar flechas, abertura de fissuras e vibrações na estrutura. Essa segunda formulação precisa. E como aqui nessa segunda formulação a gente tem que adotar uma variável como principal, a gente vai ter dois casos novamente. Uma com a variável principal sendo o vento e outra com a variável principal sendo como a carga variável. Então aqui a inicial é igual, então vai ficar peso próprio mais a carga de alvenaria, mais o π1 vezes o vento, que ele está sendo como principal, mais a secundária aqui, que ficou o π2 vezes o Q, que entrou nessa parte da formulação aqui, ó. Aí a gente chegou nesse segundo valor aqui, ó, 97 kN. E a segunda combinação vai ser a variável como principal, onde a gente vai ter o início igual aqui também. E aqui a gente vai inverter, em vez de estar utilizando o V, a gente vai estar utilizando o Q, que é a carga variável, como principal. Mais a carga de vento como secundária, utilizando o π2. O π2 do vento é 0, então a gente só vai ter o cálculo dessa primeira. Então vai ser 0,4 vezes 10, que dá 4, mais 85, 89. Ó. Chegou nesse valor aqui, ó. E esse cálculo é o mesmo que você vai fazer, 85, que é a soma desses dois inicial, mais o π1 vezes 30, π1 do vento é isso aqui, ó, 0,3 vezes 30, mais o π2 da carga variável, que é 0,3 vezes 10, vai dar 10 essa parte aqui, ó.
mas aí o valor chega em 97. O que a gente conclui com isso? Que é necessário fazer a verificação para as 3 combinações de serviço. Então a gente tem essas 3 combinações. Com esses valores a gente vai fazer a verificações das combinações de serviço. Aqui tem as referências bibliográficas que eu utilizei para trazer esses materiais para vocês. Muito obrigado por ter assistido. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, que é muito importante para o canal. E até o próximo vídeo.